essa porta da graça, ela ainda está aberta. Em breve ela se fechará. Mas eu quero dizer a você que você ainda tem oportunidade, ainda há esperança, ainda há oportunidade para o homem entrar nesta porta, para o homem poder sair da situação que está. Jesus, quando falou que ele era porta, o que é porta? Tem que se explicar às pessoas isso. Porta é um objeto que dá acesso de um canto para outro. Então, quando Jesus ele falou que é a porta, Jesus está dizendo que para o homem ter acesso a Deus, para o homem ter acesso à paz, à vida, é preciso entrar por ele, porque a porta da salvação é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou a porta. E se é condicional, tá? Quando Jesus fala se, esse se é condicional. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, ele é a porta que dá acesso para a salvação. O homem está dentro de uma situação de perdição. Para o homem sair dessa situação para outra, é preciso entrar por essa porta que é Jesus. E nessa noite, esse é o trabalho que eu faço aqui, toda sexta nessa comunidade, levando essa explicação. Isso é pregar o Evangelho, é instruir, é ensinar, orientar o povo da verdade de Deus. E soube pregar o Evangelho. Nesta noite eu quero aqui fazer um agradecimento também, não é? Ao pessoal, mandar a paz do Senhor para o pessoal ali na rua Artulício, depois do patronato, o pessoal que mora por ali, a Seu Lopes, a Duda. Ontem nós fizemos um trabalho muito maravilhoso ali na casa de Duda, na sua residência, ali na sua área de lazer lá em cima da sua casa. Foi uma bênção o trabalho ontem. Seu Lopes, a paz do Senhor. Duda e sua esposa, sua família, a paz do Senhor para todos vocês aí. Foi um trabalho maravilhoso que fizemos ontem ali, né, pela direção do nosso irmão Francisco. Francisco, a paz do Senhor, Francisco. Esse trabalho maravilhoso para o reino de Deus que você está fazendo aí, né? Se dedicando aí à obra do reino de Deus, à obra de Deus. Deus abençoe, Francisco. Tem feito um trabalho maravilhoso aí, onde tenho participado, ajudado Francisco nesse trabalho. E ontem a gente fez um trabalho maravilhoso. Todo o pessoal que estava lá, tinha mais de 10 pessoas ali naquela residência, e ali a gente fez uma palestra com a palavra de Deus, explicando, orientando o povo sobre o que realmente precisam ser ensinado e orientado. E foi uma bênção, graças a Deus. Então aí eu quero agradecer a todos. Está no Face também esse trabalho, né? Você, meu amigo do Face, pode ver esse trabalho que foi feito ontem lá na casa de Seu Lopes, ali na casa do irmão Duda. A paz do Senhor para vocês aí, toda a família que tem aberto aí sua residência para a palavra de Deus, tá? Eu creio tão somente que Deus está trabalhando já nessa família, e grandes coisas Deus já está fazendo, porque quando o homem se dispõe a abrir a sua vida, sua atenção, seu tempo para a palavra de Deus, aí a palavra de Deus começa a frutificar, e o fruto é para a vida eterna, é fruto de paz, fruto de felicidade, fruto de prosperidade. E eu creio que esse fruto está sendo semeado e regado, e vai germinar aí na família de Seu Lopes, não é? Nosso amigo Duda aí com a sua família, abrindo espaço na sua casa para a palestra da palavra de Deus, para o ensino da palavra de Deus. Eu quero comunicar a todos vocês aqui da minha vizinhança, se desejar também um trabalho de culto, de palestra com a palavra de Deus na sua casa, no seu terraço, da sua residência, fala comigo aí, com o Francisco, e a gente está aqui para fazer o trabalho do reino de Deus, sem procurar causa de ganho, sem procurar mostrar nenhuma coisa. É Jesus. O nosso alvo é Jesus. A nossa pregação é Jesus. É Jesus que nós levamos para as pessoas, tá bom? Então fica aí para você esse convite que quer um culto na tua casa, de uma palestra com a palavra de Deus, para esclarecer, levar a luz, levar a paz, levar a esperança. Convida aí a gente aí, estou aqui à disposição. Eu, esse que vos fala, o Wellington Ramos, o irmão Wellington aqui na comunidade. Meu trabalho é esse, me convida aí que eu vou fazer um trabalho abençoado na tua casa com a palavra de Deus, para te levar a luz que liberta e que dá entendimento, amém? Jesus Cristo, ele pegou os seus discípulos. Esse é o trabalho pelo qual Jesus levantou a igreja, para levar o esclarecimento ao povo, né? Nós somos luz no sentido de esclarecer.
Quem tem que esclarecer o povo é aquele que Jesus levantou como luz. A luz não pode ficar apagada. Quem é luz tem que brilhar. E o brilho está falando do esclarecimento para levar para outras pessoas. Lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, versículo 15, o Senhor Jesus ele dá uma ordem para os seus vocacionados, que ele vocacionou para ministério, aqueles que Deus deu a vocação e chamou para o ministério da pregação do Evangelho. Jesus diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, está aqui uma ordenança de Cristo para aqueles que ele levanta para o ministério. Por isso que Paulo diz que se alegra, porque Deus escolheu Paulo para o ministério da pregação do Evangelho. E também eu estou cumprindo esse ministério aqui, pelo qual Deus me chamou, me vocacionou, dando-me o dom e a sabedoria para expressar a sua palavra, fazer a exposição dela para essa comunidade. E lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra ordem aqui de Jesus, ele orientando, ele está observando, dizendo aos seus discípulos: ei, vocês têm que ensinar o que eu mandei, tá? Não é o que vocês querem, o que vocês entendem, o que vocês acham. Não é o que ensina a religião A, B ou C. Eu bato nessa tecla e vou bater sempre, porque o povo está dentro do conceito da religião e não dentro do entendimento da palavra de Deus. E é por isso que eu, como luz, eu tenho que esclarecer, eu tenho que explicar, eu tenho que mostrar a verdade e desmascarar o erro. Esse é o trabalho de um profeta de Deus, é levar a verdade que liberta. Então, Jesus diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus mandou alguém fazer, praticar o que muita gente tem praticado hoje? Será que Jesus mandou alguém ensinar o povo isso que estão vivendo aí dentro dos ajuntamentos, que são coisas que escandalizam e que não levam o homem a Deus, só faz o homem viver um engano? O que Jesus mandou ensinar ao povo é o que eu estou fazendo aqui, é esclarecer com o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem, não é um ritual de igreja, não é um movimento, não é um pacto. O Evangelho é uma mensagem. Então, você precisa entender o que é o Evangelho, qual a importância de crer no Evangelho. Jesus disse: vão e preguem o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Observe aqui, chamo a sua atenção para a observação do que Jesus orientou. Ele deu a ordem para se pregar o Evangelho a toda criatura. Isso está falando de todo ser humano, criatura humana, não é animal, nem réptil, nem peixe, nem aves. É criatura humana. Criatura aqui é todo ser humano. Tem que ser pregado o Evangelho para todas as pessoas. Aí Jesus diz agora: quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Existem duas atitudes que o homem toma quando escuta a palavra de Deus, quando escuta a mensagem do Evangelho. Ou ele crê para a salvação, ou ele não crê e continua na condenação. Nós temos que ser verdadeiros quando pregamos a palavra de Deus. Nós não podemos pregar ao povo o que o povo quer ouvir, o que agrada, o que satisfaz, o que é conveniente, o que é favorável. Nós temos que pregar ao povo o que o povo precisa ouvir. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem que massageia o ego do homem e que faz o homem se sentir bem. Ao contrário, o Evangelho faz o homem se constranger, mostrando ao homem que ele tem que negar, ele tem que renunciar, ele tem que abrir mão de valores, de algo que ele tem como importante, que faz ele
que impede ele de chegar a Deus, como fez Paulo. Paulo abriu mão de todos os valores que ele tinha guardado da tradição religiosa para poder ganhar a Cristo. Então o Evangelho é uma mensagem que te orienta, que te instrui, que te mostra a verdade de Deus. Pregar o Evangelho não é dizer ao povo: olha, Deus vai te dar bênção, carro, Deus vai tratar de todos os teus problemas, tu não vai sofrer mais, tu não vai mais passar por dificuldade. Não, essa pregação é mentirosa. Ao contrário, Jesus ensinou que a gente vai ter aflição, que o caminho é estreito, apertada a porta. Jesus ensinou que vamos ser perseguidos, rejeitados, blasfemados. Jesus deu orientação. Jesus não disse a ninguém que era um paraíso que o homem ia viver agora. Jesus, ele disse: olha, vocês me seguem para ter vida eterna, e não aqui. Jesus não mandou ninguém buscar tesouro na terra. Jesus não mandou ninguém priorizar a necessidade deste mundo. Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é priorizar a nossa vida com Deus, é estar olhando para a nossa cidade celestial, é estar com a esperança na vida futura e não priorizando as coisas desse mundo. Juntando tesouro na terra que vai perecer. Jesus disse: não juntai tesouro na terra, aonde o ladrão rouba, a ferrugem corrói e a traça, não é? Destrói. Juntai tesouro no céu. Então pregar o Evangelho não é uma mensagem de satisfação para o povo que ouve. Não é? Pregar o Evangelho é esclarecer o povo. Pregar o Evangelho é advertir as pessoas da sua real situação, que se encontram diante de Deus por causa do pecado. Isso é pregar o Evangelho, é levar o esclarecimento da sua situação espiritual, da sua condição diante de Deus, da sua situação para a eternidade. Isso é pregar o Evangelho, não é mostrar uma maravilha no mundo aqui. Pregar o Evangelho é anunciar as boas novas, é informar o homem o objetivo da morte de Cristo, porque Cristo morreu, para que Jesus morreu, qual a importância da sua morte, para o pecador crer e viver a sua vida crendo e alicerçado nesse sacrifício e não nas suas obras. É instruir a pessoa sobre a sua condição, abrindo o entendimento da pessoa com a luz do Evangelho da glória de Cristo, que ilumina a mente de todos. Isso é pregar o Evangelho, gente. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Agora, para ouvir é preciso alguém que pregue. A palavra de Deus diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão se não há quem pregue a verdade de Deus? Porque pregar outras coisas, tem muita gente aí pregando muita coisa. Tem muita gente aí pregando muita coisa em nome de evangelho, em nome de pregação da palavra de Deus. Mas pregar a verdade que liberta, como irão ouvir se não há quem pregue? Mas Deus enviou homens para pregar a verdade dele. Nesta noite aqui, a verdade dele, que leva entendimento para você, esclarecimento, para te dar uma compreensão, está aqui sendo levada até você, para que a fé que é pelo ouvir venha brotar no seu coração. E essa fé, ela é brotada através da palavra. Quando a pessoa crê, quando a pessoa ouve, quando a pessoa crê, e aí gera o arrependimento. Porque eu quero mostrar a você nessa noite, o processo da pregação da palavra de Deus é para levar iluminação na mente do pecador, iluminando a mente do pecador para que ele entenda a realidade que ele está, para que a partir daí ele possa fazer a sua escolha, depois que ele entende. Porque Deus, ele trabalha com essa forma, é isso que o Espírito Santo faz. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O juízo que está por vir, que condenou o homem, a justiça de Deus para punir o pecador. O homem, ele é convencido desse medo, desse terror, dessa situação que ele está dentro dela.
através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele opera na pregação da palavra, porque Jesus disse que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a palavra. Ele não vai guiar você em movimento, em profecia de homem, em ensino de religião, em conceitos filosóficos. O Espírito Santo ele trabalha conduzindo o homem na direção da palavra. Todo profeta de Deus é conduzido pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para pregar a palavra, para instruir a palavra, não para fazer oba-oba com o povo, não, porque o povo precisa ser esclarecido. E a importância da palavra de Deus é essa. Quando ela é pregada, quando ela é anunciada, a Bíblia diz que ela dá entendimento aos simples, ela é luz. Quando há exposição da palavra de Deus, ela ilumina a mente do pecador, mostrando a ele a sua situação. Hoje eu estou aqui na presença de Jesus, não é porque eu fui adepto, eu me aderi a uma igreja, porque eu acreditei na filosofia do homem, não. Hoje eu estou aqui na presença de Jesus porque eu vi a palavra. Por muitos anos a palavra trabalhou no meu coração. A palavra foi me dando entendimento. Não foi da hora do dia para a noite, mas por muito tempo a palavra tinha sido semeada no meu coração. Porque a palavra de Deus é uma semente, e a semente não se planta e nasce logo. Há um tempo, tudo tem um tempo determinado debaixo do sol nesta vida aqui. A própria pregação da palavra, como uma semente, ela é lançada, depois vem um, rega, e depois Deus dá o crescimento e outro colhe. E eu estou aqui hoje porque essa palavra abriu o meu entendimento. Ela foi trabalhada no meu coração, foi lançada, foi semeada, frutificou, germinou, deu fruto, e o fruto é esse que está aqui hoje, fazendo a obra do reino de Deus. Por isso que é importante a pregação do Evangelho. Por isso que Jesus disse: ide pregar o Evangelho. O povo precisa ser esclarecido. Porque, escute uma coisa que eu vou falar aqui. Se não for através da mensagem do Evangelho, toda a humanidade permanece nas trevas. Toda a humanidade, porque a verdade de Deus, ela é o Evangelho, para que o homem pelo Evangelho conheça como ele pode chegar a Deus, como ele pode receber o perdão dos seus pecados, como ele pode alcançar as promessas e a graça de Deus. Isso você não vai conhecer através de nenhum outro meio, porque é o Evangelho que nos mostra essas boas novas de salvação. É o Evangelho, não é a religião, o sermão religioso, a doutrina religiosa. E o Evangelho não é uma doutrina religiosa de nenhuma religião ou nenhuma igreja. O Evangelho não é um local, o Evangelho não é um movimento, o Evangelho não é prática da devoção religiosa. O Evangelho é uma informação que vai até o pecador para esclarecê-lo, para dar a ele a direção de Deus, para dar a ele o entendimento de Deus, para ele ter uma nova vida, transformado aqui no entendimento, não na sua vida exterior, na sua formalidade religiosa. O Evangelho transforma o nosso entendimento. Muita gente está transformado na formalidade religiosa, mas o entendimento ainda não foi transformado, porque até hoje ainda está em trevas, estando você em qual religião que tiver ou em qual igreja que estiver. Porque sua mente só vai ser aberta quando você for esclarecido pelo Evangelho. Aonde você está? Você está sendo esclarecido pelo Evangelho, ou pelas normas da igreja, ou pelas doutrinas e a tradição da igreja ou da religião? Você está sendo esclarecido e sendo ensinado sobre Cristo? Então o Evangelho é uma mensagem que convida o homem ao arrependimento. O que é arrepender-se? É voltar-se ao contrário. Arrepender-se é tomar uma decisão de mudança, de atitude mental e de propósito. Isso é arrepender-se. A pessoa toma uma atitude de comportamento mental e de propósito. É a decisão de abandonar o pecado para submeter-se a Deus através de Cristo e não através de igreja. O pecador tem que se converter a Deus através de Cristo para se submeter à vontade de Deus em Cristo e não através de religião. O que é o arrependimento? É uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça de Deus, que lhe é concedida através da pregação do Evangelho.
Por isso que Jesus mandou pregar: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom da salvação é Deus que dá, quando o homem ouve a palavra e crê nela. O Evangelho convida o homem a arrepender-se, tomar uma decisão de livre e espontânea vontade para se submeter a Deus através de Cristo. É a fé que leva o homem a alcançar o dom gratuito de Deus. A mensagem do Evangelho convida o homem a arrepender-se. Por isso que João Batista advertiu as pessoas que vieram até ele, como se estivessem prontos para servir a Deus dentro da formalidade religiosa. João Batista viu aquele povo religioso cumprindo a formalidade, vindo se batizar só para fazer parte do grupo religioso público. João Batista disse para aquele povo: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ninguém pode fugir da ira de Deus se refugiando dentro de igreja, se refugiando em religião, vivendo na formalidade religiosa. Ninguém pode fugir da ira de Deus se não se arrepender. Foi o que João Batista disse: arrependei-vos, produzam frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento, ele vem do teu entendimento. Ele vem do teu entendimento. Como está o teu entendimento em relação à verdade de Deus? João Batista leva aquelas pessoas, orienta elas que se arrependessem, mostrando o arrependimento pelos frutos e não por se agregar a nenhum sistema religioso. O que está faltando hoje é isso: orientar o povo a se arrepender e não se agregar dentro de igreja. O povo tem que ouvir a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho não convida ninguém a ser adepto de igreja e passar a viver a formalidade da igreja. A mensagem do Evangelho convida a todos a se arrepender, a viver uma vida de temor a Deus, servindo a Cristo, guardando a palavra de Cristo e sendo trabalhado por Cristo através do Espírito Santo, conduzindo você na direção da palavra, não na direção da tua religião, nem do teu líder. Os fariseus eram um povo religioso. Para eles a salvação era alcançada pela sua tradição, pela sua formalidade religiosa. Os fariseus entendiam que quando eles estavam vivendo toda a regra da lei imposta por Deus ali, eles alcançaram um nirvana, né? Como no Espiritismo ensina que a pessoa chegando ao nirvana chegou à perfeição completa, que eles chamam lá no Espiritismo de nirvana, que através de muita reencarnação a pessoa pode chegar a um estado de purificação completa. Ei, a purificação perfeita para você estar diante de Deus não é através de reencarnação, até porque a reencarnação é fábula, é ficção, não é a verdade de Deus, porque o homem só pode ser purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus, que purifica o pecador de todo o seu pecado, e não através de reencarnação nem de karmas. Os fariseus entendiam que eles eram homens de Deus, estavam bem com Deus, estavam na presença de Deus, porque eles eram devotos, praticantes da religião farisaica. O exemplo é Saulo, né? O exemplo é o apóstolo Paulo. Ele diz isso. Ele era zeloso de Deus. Como? Guardando tradição religiosa e não guardando o que Cristo orientou, e não praticando a sua vida dedicada e devota a Cristo, mas à igreja, à religião. Os fariseus entendiam que eram mais santos do que os outros, a ponto de achar que os samaritanos eram impuros. Hoje acontece isso ou não? Deixa para lá, vamos seguir a instrução. Aí Jesus chega para os fariseus e dizendo: vocês examinam as Escrituras, buscando nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem a vida. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Jesus, ele diz isso porque os fariseus eram um grupo religioso judaico lá no tempo de Jesus. Eles se achavam mais santos do que os outros, eles se achavam homens de Deus, representantes de Deus, profetas de Deus, e não eram. Estavam todos cegos por Satanás e andando dentro do caminho da ira de Deus. Jesus chega orientando. Jesus convida aquele povo a arrepender-se.
Porque a mensagem do Evangelho abre o entendimento do homem. Tanto é que Jesus, ele orienta um homem chamado Nicodemos, que era mestre da lei. Orienta esse homem dizendo que era preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é o que está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. É estar em Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Não é estar em nenhum conceito doutrinário de religião. Nicodemos era um mestre da lei. Ele entendia. Ele poderia até estar pensando que pela sua formalidade, pela sua posição eclesiástica dentro da religião farisaica, ele estava mais perto de Deus do que os outros. E Jesus diz a ele: é necessário vos nascer de novo, Nicodemos, para entrar no reino de Deus, para fazer parte da vida em comunhão com Deus. É preciso nascer de novo. E esse nascimento não é através de um agregamento de religião, não é através de uma formalidade religiosa, guardando práticas, ordenanças, doutrinas, observâncias de religião. Esse nascimento é para todo aquele que se converter a Cristo, nova criatura é, estará aceito por Deus, receberá o perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho: explicar ao povo a verdade que liberta, não o que o povo está entendendo aí. É preciso esclarecer. É preciso esclarecer. Eu estava dizendo ontem lá na reunião, na palestra que eu fiz lá na casa do irmão, eu disse uma palavra muito interessante que depois eu fiquei pensando: Deus é tremendo. Deus nos dá sabedoria no momento que a gente está expressando a palavra dele para estar explicando o povo. Diante da sociedade, escute uma coisa: diante dos olhos da sociedade, quem é o bom? Quem é do bem? Aquele que não mata, aquele que não rouba, aquele que vive na religiosidade, aquele que vive dentro de uma vida de caridade. Diante da sociedade, quem é que vai para o inferno? Quem rouba, quem mata, quem estupra, quem vive dentro da criminalidade, não é? Muita gente chega até a dizer assim: esse aí merece o inferno, porque ele não entende a verdade. Ele também merece, só que ele não entende isso. Ele julga os outros merecedores do inferno, e ele não para entender que ele também é merecedor do inferno. Pelo fato de ele estar numa posição social melhor do que o outro. Só que diante de Deus, Deus não olha para o homem dentro de uma posição social. Diante de Deus, seja juiz, delegado, pastor, papa, padre, ladrão, assassino, prostituto, todos estão dentro da mesma miséria do pecado. Todos estão julgados, condenados e sentenciados. Diante dos olhos da sociedade, existe o do bem e o do mal. Mas diante dos olhos de Deus, todos estão no mal, todos estão na maldição. Porque todos são pecadores e todos estão dentro da mesma sentença. Pode ser qualquer um que estiver numa situação confortável na sociedade, mas diante de Deus, seja qualquer ser humano, todos precisam de salvação, porque todos estão condenados. O que vai fazer a diferença diante de Deus não é se o homem foi um delegado, um juiz, não é se ele foi um religioso, praticante da religião, não é se ele foi um assassino, estuprador, ladrão. O que faz a diferença diante de Deus para todos os seres humanos é Jesus Cristo. Sem Jesus ninguém receberá o bem de Deus. Sem Jesus ninguém será salvo. Sem Jesus ninguém será purificado do seu pecado, recebedor do perdão de Deus. Sem Jesus todos estão condenados, e se não crer nessa verdade, ficar achando que é melhor do que os outros, vai sofrer a terrível perdição eterna, vai sofrer o juízo, o desprezo e a vergonha. Porque quem se acha melhor do que os outros é porque não reconhece a sua situação diante de Deus, acha que é melhor. Ei, o céu não é para quem faz caridade, o céu não é para quem é religioso, a salvação não é para quem vive dentro de religião, não é para quem tem diploma de universidade, a salvação não é para quem é rico, não é para quem tem prosperidade, a salvação é para todos os miseráveis pecadores que se converterem a Cristo. Cristo é a causa
da salvação, como eu disse aqui, Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem, todo aquele que crê. Quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Porque quem nos esclarece do pecado é Deus. Quem nos mostra o nosso pecado é Deus. E Deus mostra o nosso pecado. Deus mostra a nossa condição. Deus mostra a nossa situação para nos advertir e querendo o nosso bem e nos convidando, orientando a buscar o caminho para sair da situação que nós estamos. Muitos entendem que não precisam. Muitos entendem e se apoiam, e seu alicerce é o seu mérito, é a sua religião, é a sua obra, é o seu conceito de bem. Ei, nesta noite, o Evangelho esclarece o homem. Eu vou terminar agora com o que Jesus falou. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Foi até a palavra que eu encerrei ontem também, o trabalho lá na palestra com a palavra de Deus que eu dei lá na casa de seu Lopes. Eu vou encerrar hoje com o mesmo texto, porque esse texto é muito importante a gente entender o que Jesus ensinou em João capítulo 5, versículo 24. Jesus diz assim: ei, escute por favor, você que está no Face, ei, vem cá, não distrai não, escuta o que eu vou falar para você agora. Ouça a palavra de Deus. Eis que assim está escrito na palavra de Deus. O que Deus fala contigo agora, homem, mulher, irmão, irmã, todos que têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Explicando para você entender, Jesus diz assim: quem ouve, porque tem muita gente que ouve, mas não dá atenção. Salvação, o bem de Deus é para quem ouve a orientação de Deus, é para quem ouve a palavra dele. Ouvir aqui não é escutar, ouvir aqui é guardar o conselho e seguir. Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque quem crê em Cristo está crendo em Deus. Por isso que Jesus diz: e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe que Jesus falou no presente. Ele não falou que vai ter. Ele disse tem. Porque quando o homem se converte a Cristo, do coração verdadeiro, se com tua boca confessares e em teu coração crer que Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. É presente. Na hora que você crê em Jesus, você passa a ter posse da vida eterna. Por isso que Jesus disse: tem a vida eterna, presente. Agora escuta o que ele diz: não entrará em condenação. Ele agora se remete ao futuro. Quando Jesus diz não entrará, está falando no futuro. O que há de vir, virá e não tardará. É vindo o grande dia do seu juízo. Arrependei-vos e convertei-vos para não entrar em condenação. Aí Jesus diz: não entrará em condenação. O tempo de você ser livre da condenação é agora. Porque se você não crê na mensagem do Evangelho agora, você pode até sorrir, você pode até achar que está bem, você pode até achar que está triunfando, você pode até achar que Deus está te dando cada dia mais a presença dele. Não. Você está enganado. Se você não crê hoje nessa palavra, você pode crer no que quiser, faça o que fizer. No final do labor da tua vida, quando a morte ao teu lado chegar, você sofrerá condenação eterna. Jesus disse: não entrará em condenação. Jesus disse: o mundo vai sorrir, vocês vão ficar tristes, mas a alegria do mundo se converterá em tristeza. Hoje todo esse prazer que o povo vive sem a direção da palavra de Deus, sem dar ouvido, toda essa religiosidade que o povo vive, ignorando a palavra, vai causar-lhe a condenação no final do labor desta vida. Entrarão em juízo, porque depois da morte segue ao juízo. Hebreus 9, 27. O futuro, o que está por vir virá. O que está por vir virá. Ei, meu amigo, ei, meu irmão, esses sinais
essas catástrofes, isso aí não é a ira de Deus não, meu irmão. Isso aí é apenas sinais que indicam a vinda de Cristo se aproximando. Isso aí é sinais, não é a ira de Deus não. A ira de Deus só vai ser lançada nesta terra quando a igreja for arrebatada. Aprendam isso, meus irmãos. Jesus, quando falou lá em Mateus 24 sobre os sinais da sua volta, e não a ira de Deus, isso não é ira, isso é sinais. Os acontecimentos que estão surgindo aí, trazendo pânico à humanidade, é sinais. A ira de Deus se dará, será derramada o cálice da ira de Deus quando a igreja for arrebatada. O que há de vir é muito pior para aqueles que não estão dando ouvido à palavra de Deus. O que vem por aí não é paraíso, não é vida boa, não é tranquilidade, não é vitória nem paz para essa humanidade. Não vem tempos bons para essa humanidade. Ei, não se engane com promessa política. Não fique preso a uma utopia política. O que está por vir é muito pior. Ai dos habitantes da terra, ai dos que habitam na terra, porque a ira de Deus está para ser derramada. Nesta noite Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, presente. Não entrará em condenação, futuro, mas passou da morte para a vida. Você saindo de um estado presente para outro estado, vai passar da morte. Hoje a realidade é que toda a humanidade está morta, mas crendo em Jesus, passam da morte para a vida. Vida com Deus é comunhão. A palavra morte quer dizer separação. A palavra vida quer dizer comunhão. O homem está morto, separado de Deus, mas se crê em Jesus, ele é reconciliado com Deus, comunhão, e passa a ter vida com Deus. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Essa paz fala da reconciliação e da comunhão. Porém, amigos ouvintes, estarei agora terminando esse trabalho, orando e pedindo a Deus pela tua vida, para que você entenda essa palavra, para que o diabo não tire do teu coração. Porque Jesus disse que quando a semente é semeada, o diabo vem e arranca a palavra do coração do povo, para que o povo não se salve crendo na palavra. Lucas 8:12. E nesta noite, aqui é palavra, aqui é instrução, aqui é explicação, para entendimento, para compreensão, para o teu crescimento. Nesta noite, que essa palavra seja frutificada e que venha germinar no teu coração, para que dê frutos para a vida eterna, de uma vida de paz com Deus. Amém? Vou orar nessa noite, apresentar as pessoas que estão aqui na minha comunidade, que estão enfermas, que estão com perturbações, que estão passando por situações de perturbações espirituais. Vou orar por pessoas para que Deus abençoe, livre do mal, livre das ciladas, dos laços que o inimigo tem armado na vida dos jovens, na vida dos homens e mulheres dessa comunidade. Nesta noite, eu quero convidar o nosso irmão Sérgio para fazer essa oração, mas o irmão está agora ali intercedendo em espírito, e eu vou orar aqui ao público em voz alta. Nesta noite, nosso irmão Sérgio fica intercedendo aí, e eu vou fazer essa oração agora aqui em voz alta para você acompanhar e participar do amém no final, tá bom? Porque se eu orar em espírito, como é que você vai dar o amém? Eu tenho que orar, né, verbalmente, para você ouvir e no final você dizer o amém. Então, amém quer dizer concordo, assim seja, tá bom? Olha, não dê amém em tudo não, viu? Tem gente que em tudo dá amém, glória a Deus. Ei, vigie, vigie, seja prudente, principalmente nós crentes. Não dá amém em tudo não, analisa logo o que é, para depois dar amém, glória a Deus, tá bom? Aqui é para instruir, meu irmão. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, Criador dos céus e da terra, nesta noite, ó Pai de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de paciência, Deus de oportunidade,
Em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, a tua palavra foi semeada. Meu Senhor da glória, não foi nenhum sermão religioso aqui levado para o povo, foi a exposição da tua palavra, Deus. E eu creio que essa palavra é viva e eficaz, e ela tem o poder de trabalhar na mente do homem interior. Nesta noite, Pai, opera na vida dessa mulher, deste homem, desta pessoa que ouviu, Senhor. Ó Deus, repreende o inimigo trabalhando nessa mente para lhe tirar a palavra. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, quebra as cadeias da religião, quebra as cadeias do entendimento errado, quebra as cadeias, Senhor, que aprisiona essa mente, privando ela da luz do Evangelho da glória de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, visita as pessoas que se encontram enfermas nesta hora, Senhor, pessoas na sua casa, pessoas que estão acamadas, pessoas que não têm mais, ó Deus, alegria, porque o seu corpo está dentro de uma situação que lhe traz, ó Deus, dor, que lhe traz, ó Deus, perturbação, meu Deus, esse corpo enfermo, cheio de inquietação. Pai, tem de misericórdia, visita essa pessoa, Senhor. Tu tens poder sim para curar, nós cremos no teu poder, é a tua glória que manifesta-se na vida do pecador. Pai, vai visitando aquele que está dentro dessa vida perturbada, meu Deus, aonde essa pessoa tem sido perturbada por espíritos malignos, que perturba a mente dela, colocando ira, indignação, fazendo ela ouvir vozes, ver vulto, se perturbar, meu Deus, agir de uma forma, ó Deus, em desespero, trazendo situação de confronto, de conflitos na família. Pai, em nome de Jesus, neutraliza a ação desses seres das trevas, esses seres perversos espirituais que estão na vida da humanidade para destruir. É nesta noite eu te peço, meu Deus, neutraliza, quebra as cadeias da prostituição, quebra as cadeias das drogas, quebra as cadeias da idolatria, da feitiçaria e de toda obra e prática maldita, meu Deus, nesta comunidade, na vida dos jovens, dos adolescentes, dos homens e mulheres. Esta é a oração que eu te faço, crendo e te agradecendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe hoje e para sempre. Amém? Amém. Você concordou? Que seja feita a vontade de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós que ouviram nesta noite, agora e para sempre, em nome de Jesus. Obrigado, e que Deus assim conceda próximo trabalho ser realizado em nome de Jesus aqui nesta comunidade novamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ok, gente? Encerramos aqui esse trabalho, uma bênção. Toda sexta, de 7 às 9. E toda quarta-feira, eu quero convidar você. Tem uma instrução muito boa aqui na minha página no Face, de 9 às 10h30. Instrução da Palavra de Deus, com esse que vos fala, Evangelista Wellington Ramos, todas as quarta-feiras, tá bom? Tá bom, pessoal? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, e até o próximo trabalho, se Deus permitir. E encontraremos-se aqui no Face.